Boa noite, meus queridos. Véspera de carnaval aqui na cidade de São Paulo, direto das ondas de rádio aqui na Vibe Mundial. Olha aí, 95,7 FM. Estamos ao vivo aqui, mais uma sexta-feira, para falar de filosofia, no Filosofia para Todos, onde a gente não fala grego. E hoje eu quero falar sobre a filosofia do Apocalipse. O que será que é isso que esse Léo vai falar hoje? Olha só, primeiro vamos começar entendendo que Apocalipse é uma palavra que vem do grego e que significa revelação. Algo vai ser revelado. E o Apocalipse bíblico, ele é um livro metafórico, místico, que fala dessa revelação de um mistério que está ali embutido. Mas isso é papo para outro dia. O fato é que a gente pegou essa palavra Apocalipse e a gente associou isso ao fim do mundo, ao fim dos tempos, ao fim da humanidade, a queda de um meteoro, os grandes apocalipses aí que a gente tem. E isso é uma recorrência na história humana. Isso não é só uma exclusividade de nós ocidentais modernos. Isso já vem de muito tempo, e quando a gente começa a pegar documentos antigos, a gente vê que a humanidade sempre teve essa ideia de que uma hora vai acabar, o mundo vai acabar. Sumérios, egípcios, maias, astecas, enfim, várias civilizações diferentes, em lugares diferentes, que acreditam que a gente tem um prazo de validade aqui nesse planeta, olha só. Mas isso, ao longo do tempo, se tornou uma coisa que tem sido usada de forma muito perigosa. E eu vou explicar o porquê. Eu nasci num meio espiritualista, hoje vou fazer 46 anos, desde os meus 4, 5 anos de idade eu frequento centros espíritas, terreiros, depois na adolescência ordens iniciáticas, eu sempre fui um cara que participou de tudo que eu perdi as contas, tá, gente, de quantos centros e terreiros eu já visitei ao longo da minha vida. Eu sei que isso já passou de uma centena deles. Aprendi muito nesses lugares, coisas diferentes, inclusive até dentro desses lugares de tradição espírita e tudo, lugares que seguiam ali os livros de Kardec, mas que tinham entendimentos muito diferentes da doutrina espírita. E eu comecei a perceber que a espiritualidade, ela se manifesta de maneiras muito íntimas para cada um. Então não existe uma espiritualidade mais certa do que a outra, nem dentro da mesma tradição. Quem frequenta Umbanda e já frequentou mais de um terreiro, sabe como os terreiros são diferentes. Quem frequenta Candomblé vai ver que tem coisas diferentes. Quem frequenta centros espíritas, enfim, todas as tradições humanas vão ser diferentes. Talvez até dentro da igreja católica, você vai ter um padre que age de um jeito diferente numa igreja e você vai ter outro padre que age de outro jeito. São formas diferentes deles terem a sua expressão da religiosidade ali para os seus fiéis. Dito isso, então, eu quero dizer que se a espiritualidade ela se expressa de maneiras tão diferentes em tantos lugares, ninguém é dono da verdade. Nenhum Deus, nenhuma religiosidade, ela é dona da verdade. Ela tem talvez um pedaço da verdade, ou ela expressa aquele pedaço que ela conhece da verdade. Então não dá para, por exemplo, dizer que determinada religião é a grande salvação e a outra é ruim, porque a humanidade é muito plural, as pessoas cresceram em lugares diferentes. Então, no fim, quando a gente está falando de religiosidade, que nada mais é do que se religar com o seu divino, a gente está falando de formas e expressões diferentes. E aí, dentro dessas formas e expressões diferentes, tem, de um lado, uma galera que é o que a gente chama de esotérico gratiluz. É aquele que tudo é gratiluz, tudo é gratidão, como se qualquer coisa da espiritualidade fosse bonitinha, fosse linda, fosse arco-íris e fosse pôneis saltitantes e unicórnios. E a espiritualidade, gente, ela não é assim o tempo todo. Por quê? Porque a nossa espiritualidade, ela pode ser observada por um reflexo lógico e coerente, que é olhar a vida na Terra. Quando eu olho a vida na Terra e eu vejo as pessoas e vejo como as pessoas se expressam, e eu lembrar que essas pessoas são espíritos encarnados, isso me dá uma boa dica de como que os espíritos agem.
Ou seja, eles não agem tão diferente de como nós agimos aqui. Se você morrer, você vai desencarnar, e se você acredita numa vida espiritual após isso, você vai para um lugar onde você vai meio que continuar sendo você. Talvez com uma expansão de consciência, com uma ideia de um ser mais integrado com as suas reencarnações, com as suas outras encarnações, mas você não deixa de ser você. Ou seja, quem está aqui são espíritos encarnados que ora estavam do outro lado, e os que estão do outro lado, estão esperando a vez deles de encarnarem, não são muito diferentes de quem está aqui. A gente tende a colocar a espiritualidade, às vezes, num altar, como se eles fossem super espíritos, super iluminados, e a gente está esquecendo que, em geral, eles são pessoas, como nós. A diferença é que eles têm ali uma consciência mais ampliada da questão espiritual, e eles conseguem trabalhar melhor dentro dessa questão, até para ajudar a gente que está aqui buscando um encaminhamento. Então é só uma questão de perspectiva. Eles têm uma perspectiva maior e melhor da gente. E isso para a gente entender que o lado de lá não é só feito de flores. Se tem gente ruim aqui, tem gente ruim do outro lado também. Se tem gente egoísta aqui que quer fazer o mal para os outros, do outro lado também vai ter gente egoísta que quer fazer o mal para os outros. Então a gente começa a desconstruir essa ideia de uma espiritualidade linda, maravilhosa, porque não é bem assim que ela se expressa na realidade. Claro, existem pessoas desencarnadas que estão ali para fazer o bem, para ajudar, para promover o engrandecimento de todo mundo. Existem, claro, trabalham com relação a isso, mas não é todo mundo. Isso faz com que, quando a gente trabalha espiritualidade, a gente tem que entender que a espiritualidade não é só um campo de flores, ela também é um campo de provações, vamos dizer assim. A espiritualidade traz para nós a capacidade da gente expandir a nossa consciência, e através da expansão da nossa consciência, a gente se expressar melhor quem nós somos. Fazendo isso, eu vou viver uma vida mais plena. E vou viver uma vida mais plena aqui na Terra, com meus altos e baixos, com minhas qualidades e defeitos. Eu vou começar a integrar melhor minhas qualidades, integrar melhor meus defeitos, e isso vai fazer com que eu não viva uma vida de fantasia. E dentro desse processo de integrar qualidade e defeito, de vez em quando dói, mexe com o emocional, mexe com aspectos nossos que muitas vezes a gente não está preparado para mexer. E aí a gente começa a ver que a espiritualidade ela tem um caminho, tem um ensinamento, ela tem um trabalho de autoconhecimento, de expansão dessa consciência. E através do autoconhecimento eu vou olhar para coisas minhas que são legais e coisas que nem sempre são tão legais. Mas isso não é a filosofia do Apocalipse, porque em contrapartida a essa polaridade extrema da espiritualidade de arco-íris e unicórnios, a gente tem a tal da filosofia espiritual do Apocalipse. Ou seja, pessoas que se valem da espiritualidade para estar sempre trazendo uma mensagem de que o mundo vai acabar, de que a espiritualidade está dizendo que a Terra está passando por uma transição e que as pessoas que não estiverem alinhadas vão ser retiradas daqui, ou que se a humanidade não tomar cuidado ela vai ser eliminada pela espiritualidade, ou que tem uma raça nova de espíritos que estão vindo para cá para tomar. É sempre uma desgraça. E vou contar uma coisa para vocês. Eu não disse para vocês no começo aqui que eu vou e frequento centros espíritas desde 4, 5 anos de idade, gente. Estou falando de 40 anos frequentando esses lugares. E eu ouço isso há 40 anos. Ouço que o mundo vai acabar dentro desses lugares há 40 anos. Espíritos, tá, gente? Entre aspas, que muitas vezes descem num centro espírita com mensagens açucaradas, que parece aqueles coaches que você vê na internet falando aquele monte de clichê, um atrás do outro, e se dizendo grandes mestres espirituais da Fraternidade Branca, do comando do Ashtar Sheran, de um monte de lugar diferente. Só que quando você lê aquele texto, sem a emoção que a gente põe numa hora dessa, meu Deus, tem um mestre espiritual aqui que tá ditando um negócio para mim. Se você tira essa emoção e lê aquele texto, você vai ver que aquele texto não tem nada demais. E, em geral, esses lugares se alimentam desse tipo de coisa, porque é o mesmo funcionamento de muitas religiões. Se eu vendo para você que vai ter um apocalipse, que vai ter um fim de mundo,
que eu tô dizendo para você? Que o seu corpo físico vai perecer, vai morrer. O que sobra? Seu espírito. Então o que eu tô te vendendo? Salvação para o seu espírito. Porque já que não dá para salvar o corpo, o mundo inteiro vai acabar, a humanidade inteira vai acabar. Quando eu te trago esse tipo de coisa apocalíptica, que o mundo vai acabar, eu tô te prometendo uma salvação para o seu espírito. E a gente, que é espiritualizado, que gosta dessas coisas, a gente tem medo pelo nosso espírito. Porque a gente tem medo da morte também. Mas a gente pode até se convencer de que, ok, meu corpo físico vai morrer, mas meu espírito vai perdurar. Vai durar até a eternidade. Agora, se eu tiver perdido, acreditando nas pessoas erradas, não ouvindo a grande mensagem dos grandes mestres, aí o meu espírito vai estar perdido pela eternidade toda. E isso é um medo dessa maldição muito grande. Isso, gente, veio crescendo, principalmente com o advento da internet. A gente, quando está passando por dificuldades, a gente se pega na espiritualidade. A gente se pega em rezar. A gente se pega em pedir ajuda do meio espiritual. E eu vou trazer uma história aqui para explicar para vocês como isso funciona. O Conhecimentos da Humanidade, o canal onde eu sou apresentador no YouTube, ou você que já está assistindo aqui no canal, seja bem-vindo. Eu e o Bruno, a gente montou esse canal em dezembro de 2014 e publicou o primeiro vídeo em maio de 2015, ou seja, o canal esse ano em maio vai fazer 9 anos e ano que vem oficialmente vai fazer 10 anos do primeiro vídeo do canal. A gente sempre foi um canal que falou de autoconhecimento, que falou de magia, filosofia, psicologia, isso desde uma época que não existia um canal que falava disso especificamente no YouTube. A gente tinha alguns canais que tinham alguns vídeos soltos falando de algumas escolas de pensamento, mas não tinha nada que abarcasse como o Conhecimentos da Humanidade abarca o autoconhecimento. Ao longo desses anos todos, o canal sempre manteve um crescimento. E um crescimento bacana. O canal hoje está com 550 mil inscritos no canal. É um canal muito grande de espiritualidade. E ele sempre teve um caminho muito bacana. Quando começou a pandemia, gente, ali oficialmente, ali em março de 2020, o canal deu um pulo de crescimento a ponto da gente ter uma média de número de novos inscritos todo mês. Teve mês, gente, durante a pandemia, que a média do número de inscritos pré-pandemia foi multiplicada por 8, por 7. Ou seja, aquilo que a gente vinha subindo ali começou a ser multiplicado por 8, por 7, porque estava todo mundo em casa, mas mais do que está todo mundo em casa, as pessoas estavam com medo do que estava acontecendo. Porque no começo a gente não tinha informação direito, depois a doença começou a aparecer, pessoas que a gente conhecia começaram a pegar, talvez perdemos pessoas próximas nossas com a doença. Aquilo começou a se tornar tão concreto, e esse medo ficou tão tangível, que todo esse mercado, vamos chamar assim, de autoconhecimento, de esoterismo, de espiritualidade, deu um boom na pandemia. Explodiu, todo mundo procurando a espiritualidade. Porque inconscientemente o pessoal estava com medo. E aí você vai buscar na espiritualidade uma tentativa de explicar o que estava acontecendo. E durante esse período, e por causa própria, olhando isso no YouTube, conversando com outras pessoas que trabalhavam com isso, todo mundo falou que os canais deram uma crescida muito grande nesse período. Quando acabou a pandemia, aí teve uma retração. Porque todo aquele público que estava represado, que ainda não conhecia os canais, já tinha se inscrito, já tinha entrado nos canais. Aí você tem uma pequena retração logo depois, o que é normal. E aí agora voltou mais ou menos ao normal, ou seja, as pessoas continuam procurando no mesmo ritmo. Só que naquele momento apocalíptico, as pessoas procuraram demais a espiritualidade. E algumas pessoas recentemente perceberam isso. E perceberam que dá muito mais ibope entregar conteúdos de apocalipse, mensagens de mestres espirituais, seres de outras dimensões, falando que o mundo vai acabar, que a humanidade está passando por uma transição planetária, e que vai ser uma transição rápida, em poucos anos, e nada acontece. E talvez um dia aconteça, tá? Não estou dizendo que não pode acontecer, não estou negando a possibilidade. Eu só estou falando para vocês que isso acontece há 40 anos. Que eu vejo isso acontecer há 40 anos, e que nesses 40 anos, todas essas pessoas que prometeram isso, ganharam muito dinheiro em programas de televisão, em programas na internet, em cursos,
e no fim morreram lá ricas com o seu dinheiro que ganharam e o mundo não acabou e o mundo continua aqui e essa transição planetária, essas coisas todas nunca aconteceram do jeito que essas pessoas pregavam. Vamos trabalhar a nossa espiritualidade de uma maneira mais saudável, né? A gente está sempre em transição, porque está todo mundo evoluindo o tempo todo. Gerações vão substituindo outras gerações, a gente está sempre em evolução. As coisas estão sempre acontecendo, independente de uma espiritualidade ou não. Isso faz parte da vida nesse planeta, ciclos, vida e morte, as coisas caminham desse jeito. E quando algo morre, algo novo toma um lugar e vai continuar. E hoje, gente, eu me preocupo muito quando eu olho para a internet e vejo programas, podcasts, pessoas vendendo essa coisa do fim do mundo, de que o mundo está acabando, de que os mestres espirituais estão falando que a humanidade, que não sei o que lá, e as pessoas acreditando nisso. E são pessoas que estão colocando a fé delas nisso. Isso é de um mau serviço à espiritualidade, e não são pessoas que acham que estão fazendo um baita serviço para a espiritualidade, e não estão. Elas estão acabando com a espiritualidade, porque a espiritualidade é um processo de autoconhecimento para a pessoa se expressar enquanto essência, enquanto pessoa melhor. Não para ela viver deprimida, porque o mundo vai acabar, porque a humanidade é uma merda, porque todo mundo lá de cima do plano espiritual tá falando que aqui a gente não presta, que tá tudo acabando. Gente, pelo amor de Deus, não é assim que o mundo é. Olha para o mundo. O mundo é reflexo da espiritualidade. O mundo tem um monte de gente boa, um monte de gente ruim. O mundo tem sempre um perigo de acabar, mas tem sempre um perigo de se reinventar. E as coisas estão acontecendo e a humanidade está crescendo e está se desenvolvendo, ampliando suas tecnologias, independente dos profetas do fim do mundo. Então toma muito cuidado com o tipo de conteúdo que você consome. E principalmente, meu amigo, minha amiga, você está ouvindo isso, assistindo isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, dessas pessoas que trazem, que os arturianos, os pleiadianos, os sirianos, ou os mestres do Ashtar Sheron, ou a Fraternidade Branca, ou qualquer coisa que vocês tenham ouvido, essa galera está chegando e dizendo que o mundo vai acabar, não acredita nisso de primeira. Vai olhar atrás, vai conhecer outras tradições espirituais. Gente, eu nessa minha vida de frequentar centros, terreiros, eu já parei em vários centros espíritas, espiritualistas, que, por exemplo, trabalham com a frota estelar do Ashtar Sheran. E, gente, todos os lugares que eu fui, sem exceção, os textos que vinham da frota estelar eram muito diferentes um do outro. Em geral, sempre mais ou menos aquela mesma linguagem. Olha, a humanidade está perdida, mas ela está passando por uma transição. Alguns seres vão alcançar a quinta dimensão, outros seres... Gente, e aí no outro lugar o discurso era parecido, só que era uma coisa totalmente diferente, com coisas que não batiam, não se encaixavam. É de verdade, olha para o planeta. Se o planeta é um reflexo da espiritualidade... Vê lá o que a China está fazendo, o que as pessoas estão fazendo na Rússia, no Japão, na Austrália, cada um está vivendo a sua cultura, a sua vida. E aí quando você olha para o mundo espiritual também, são centros culturais, de culturas foram criadas dentro de uma crença espiritual e não quer dizer que elas estão certas, nem que elas estão erradas. É só uma visão de mundo. E aí eu comecei a ver que tinha um monte de picareta nessa área, enquanto eu fui crescendo e conhecendo os lugares. Gente que realmente acreditava naquilo, recebia uma mensagem, mas normalmente as mensagens mais sinceras e as melhores mensagens eram assim, olha, tem alguma coisa que vai acontecer, vocês enquanto humanidade têm que se preparar para isso, porque essa coisa vai talvez causar um dano, mas... Sempre falando, mas a humanidade vai sobreviver, mas vocês precisam tentar também aprender com isso. Porque a gente está aqui para aprender. A gente está aqui para passar por essas questões, esses movimentos que são muitas vezes íntimos, individuais, ou movimentos que são planetários. A gente está aqui para aprender. Isso aqui é uma grande escola, gente. E o diretor da escola não vai explodir a escola, porque ele quer acabar com a escola. Ele quer que tenha mais aluno aprendendo. E aí quando você vê esses lugares que a galera é mais responsável, sempre fala isso, ó, toma cuidado que talvez aconteça alguma coisa, tem alguma coisa se desenhando no astral para que aconteça, toma cuidado.
Agora, os outros lugares que eu fui era assim, não, vai vir um negócio que vai acabar com a humanidade inteira, ninguém vai sobreviver, e aí todo mundo desesperado, e aí todo mundo vai pra casa e ora, e acende vela, e toma água fluida, e dá passe no vizinho, pra tentar salvar o máximo de pessoas, e nada acontece. Nada acontece, que eu digo em nível planetário, apocalíptico, de fim de mundo, nada acontece. Quer ver como isso é recorrente? Pega de uns anos pra cá, de 2015 para cá principalmente, e ver quanta gente foi na internet falar que o mundo ia acabar em tal data, e aí não acabou na data que a pessoa disse, e ela vai e grava um outro vídeo dizendo assim, não, veja bem, a data agora foi adiada para tal dia, ou a maior desculpa é, o mundo espiritual conseguiu resolver o nosso problema e a gente não vai mais acabar, ou a humanidade conseguiu criar um grau de consciência e se salvou. Ou os mestres espirituais, ou as pessoas que trabalham com espiritualidade salvaram o mundo inteiro. Gente, ou morreu, né? Ou a pessoa também morre, né? E aí acabou. E aí tem um monte de gente que é cobrado disso na internet, e agora eles têm um discurso muito engraçado, gente. Eles vão nos programas, nos podcasts, e falam assim, eu não vou mais dar data, porque toda vez que eu dou data, depois vão lá e me batem. Claro, meu amigo, você falou que o mundo ia acabar aquele dia. Não acabou. As pessoas vão lá cobrar satisfação de você, e você vai falar que não, beija bem, é outro dia. É óbvio que as pessoas vão te cobrar. Se você quer ver quem é picareta, vai lá e faz uma pergunta sincera do tipo, mas você acredita mesmo nisso? Mas não acabou a data que você falou. Por que agora você está mudando a data? E você vai ver que o comportamento dessas pessoas normalmente é se tornarem agressivas. Elas se viram para você e falam assim, você está duvidando da minha mediunidade? Está duvidando dos meus mestres espirituais? Isso, elas vai sempre responder de forma agressiva. Isso foi uma coisa que em 40 anos dentro da espiritualidade, desde que eu me conheço por gente, que eu lembro dessas manifestações, foi sempre assim que eu reconheci um picareta. Eles ficam bravos, eles vão lá e começam a querer argumentar, e aí nessa argumentação eles te colocam em xeque. Se você não acredita, não vem contra mim. Uma pessoa que tem certeza, tem fé na espiritualidade, ela não vai se sentir ofendida. Ela vai falar, olha, eu recebi essa mensagem, eu tô passando ela para frente, tomara que não aconteça, mas eu recebi, eu acredito nisso. Se você não acredita, ótimo, tá tudo certo. Toma cuidado então com esses programas que querem ganhar Ibope, pessoas que querem ganhar Ibope, atrás só dessas coisas sensacionalistas e apocalípticas, porque as coisas não estão acontecendo. E no fundo, o grande prejudicado vai ser você, que vai, dentro de você, gerar um sentimento de frustração. Isso vai te colocar numa posição na vida que você não vai mais conseguir se encaixar em lugar nenhum, porque parece que nem a espiritualidade mais faz sentido. Pensa nisso. Fica essa provocação aí pro carnaval, fica essa provocação aí para vocês terem um bom carnaval pela frente, em vez de estar preocupado que o mundo vai acabar, e que a espiritualidade abençoe vocês com coisas boas, com autoconhecimento, com aprendizado, não com a ameaça constante de um apocalipse. Isso não é legal. Beijo pra vocês, nós voltamos semana que vem com mais um Filosofia para Todos, provocando aqui pensamentos e reflexões filosóficas desse mundão que tá aí, que vai continuar por aí. Um beijo e esfirras apocalípticas pra vocês.